E aí pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo aqui, mais um vídeo explicativo, tá? Porque tem muita questão de tipo, a placa-mãe não está ligando e muitas vezes a pessoa já acha que pode ser o PCH e etc. Mas a gente acaba esquecendo a parte mais importante, que é a sequência de start, tá? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então aqui, tô com a X99RS da Machinist. O problema desse carinha aqui eu já vou falar, mas no caso que eu já reparei ela, vocês vão entender o problema. Então, quando a gente vem aqui e liga a nossa placa-mãe, a gente está mandando um sinal aqui, certo? A gente vem aqui e aterra o 3 volts. O que significa? A gente está transformando um sinal alto em baixo. O que é sinal alto e sinal baixo? Sinal alto são parâmetros, né? Sinal alto e baixo são parâmetros que a gente encontra dentro de datasheets. Então, digamos que aqui ele fala que o sinal alto desse carinha aqui é 3 volts. Porém, aqui está tendo 2 volts. Logo, 3 volts é o sinal alto e 2 volts não atende esse sinal alto. Logo, ele é considerado sinal baixo. Então, ele necessariamente não precisa ser zero. Ele se caso ele não conseguir suprir a necessidade desse carinha aqui, ele é considerado sinal baixo. Então, quando a gente faz isso, aterra esse sinal, a gente manda um sinal para esse carinha aqui. E esse carinha vai mandar um sinal para o nosso PCH e o PCH novamente manda o sinal para o Super I/O para o Super I/O ligar a nossa fonte e fazer a alimentação do nosso circuito. Porém, essa parte de mandar o sinal, o PCH mandar o sinal de volta para o Super I/O não está acontecendo. Mas por que isso? Pode ser alguns fatores. Por exemplo, digamos que nosso cristal de 32 kHz está com problema. Esse cristal aqui nada mais faz do que uma sincronização de todos os nossos circuitos. E caso ele tiver com problema, ele não vai fazer a ligação da nossa placa. No caso, quando é esse problema aí, às vezes você fazer um jumper do green ali e o terra da nossa fonte, ele vai fazer a ligação da nossa placa. Mas no caso, às vezes não funciona isso, tá? Fica o aviso. Então, o que significa? Pode significar que talvez alguma tensão aqui esteja com problema, alguma alimentação desses carinhas aqui ou no circuito está com problema, ou então tem algum curto para frente. No caso não tem curto, já foi verificado, e então sobrou alguns dois fatores, que é o reset e a alimentação. Tenho todas as alimentações aqui? Como que eu sei se eu tenho todas as alimentações? No caso você pode ver o datasheet de cada componente e ver se ele está sendo alimentado corretamente. Ou você pode fazer que nem eu, que não tenho datasheet, e se virar nos 30, que no caso foi o que aconteceu. Então 5 volts aqui nesse carinha aqui. Eu sei que todos os 5 volts ele tem que se transformar em uma tensão menor para alimentar o resto do circuito, senão não faz sentido, né? Não tem lógica isso. Então você vai seguir essa trilha. Seguindo, você vai encontrar os 3 volts, que seria esse cara aqui. Esses 3 volts vai fazer a alimentação do nosso circuito. O PCH também às vezes é alimentado com 1 volt em outras partes, tá? Não é sempre, tem alguns PCHs que eu vi que é só alimentado com 3 volts. É um negócio bem estranho, mas geralmente é 3 volts e 1 volt e às vezes tem mais alguma tensão, mas isso aí você pode ver em esquemas e se basear neles. Essa arquitetura aqui, pelo que eu vi, como eu não tenho esquema, então eu só fui nos 3 volts. Ok, tenho as tensões, tenho certinho. E o resumo reset? Se caso você não tiver o resumo reset, vai ser um problema. O que é esse resumo reset? Nada mais é que o circuito está resetado e você não pode fazer nada enquanto ele estiver resetado. Que é o caso aqui. Então você pode ver que já tem fluxo aqui que eu estava mexendo. No caso, o que estava acontecendo era o seguinte. Como ele estava resetado, né, o Super estava resetado, no caso aqui também é mais um fator que eu acabei esquecendo de dizer, é que esse sinal de reset ele vai tanto para o Super I/O quanto para o PCH. Pode ser o caso que nem o Super I/O possa mandar o sinal para esse carinha aqui, como também o PCH tá resetado, não vai mandar o sinal de volta, então vai ficar nessa mesma. Mas normalmente o Super I/O manda o sinal e caso não responda, aí pode ser esses casos que eu falei, da tensão faltante ou então o resumo reset que está ativado. Então como que a gente faz aqui para fazer essa análise? E também como eu sei que é o caso. No caso aqui, eu estava fazendo a verificação com o multímetro e na hora que eu fiz a leitura, né, do datasheet, eu vi qual era o pino que precisava. Então, o pino desse carinha aqui seria esse último aqui. Deixa eu ver se eu consigo jogar um câmera para baixo para vocês verem. Infelizmente minha câmera é uma porcaria, então vai ficar nisso mesmo. Então esse seria o pino aqui. Esse pino ele tava com uma tensão muito baixa de acho que 0,48 mais ou menos. Com isso já deu para verificar que o sinal de reset tá com problemas. Por quê? O sinal de reset normalmente é um sinal de 3 volts. Como você pode saber isso? Datasheet. No datasheet ele mesmo fala que é 3 VSB. Então se não tiver 3 VSB ele vai estar com o sinal de reset ativado. Aí você, no caso, faria que nem eu, que seria ver aonde esse cara está conectado. No caso, eu encontrei esse resistor aqui. Nesse resistor, um lado tava certinho, né, eu tava com a tensão, nesse caso aqui tava aqui 3 volts, e no outro lado tava 0, alguma coisa, que era o caso. Com isso, na hora que eu passei o multímetro, já esfarelou e já deu para descobrir, né, um problema, que é o caso aqui, né. Então, eu já fiz a troca, eu vou mostrar para vocês dela ligando.
e o porquê disso acontecer. O que é esse sinal lógico alto e baixo. E como que eu descobri que esse resistor é o valor correto. Porque se caso você colocar um resistor qualquer, você vai queimar o seu Super I/O e você vai estragar o PCH, tá? Lembre que o resistor nada mais faz que diminui a corrente. Se você colocar um resistor qualquer aqui, vai queimar o PCH e vai queimar o Super I/O. Então, como eu descobri? Às vezes o próprio datasheet do Super I/O fala. No caso, eu não encontrei. Então, eu tive que fazer uma coisa muito inusitada, que é procurar esquema ou um board view que tenha esse Super I/O. E foi o que eu consegui fazer, tá? Então, eu vou dar uma olhada aqui. NCT5532D. E aqui, nesse pino aqui, a gente tem o nosso resumo reset. Esse resumo reset. Outra coisa para dizer aqui, tá vendo esse sinal de joguinho da velha aqui? Significa que se ele tiver o sinal alto, quer dizer que ele vai desativar esse resumo reset, tá? Que é o que a gente quer aqui. A gente quer 3 volts para desativar esse resumo reset. Beleza. Eu vi que ele tem conectado esse resistor aqui. Esse resistor, ele tem um valor de 8.2 kΩ, que é o que eu queria saber. Era o resistor que eu precisava saber. Em vez de jogar a placa fora simplesmente porque o componente foi arrancado e eu não consegui descobrir, você pode usar esse método aqui de procurar o datasheet de uma placa igual, né? E acabar encontrando o resistor que você tanto queria. Mas é isso aí, gente. Eu vou mostrar a placa aqui ligando para vocês terem ideia se ela está funcionando aqui. Então eu vou ligar. No caso ela não vai dar vídeo, eu também não quero que ela dê vídeo, né? Na verdade ela vai tentar dar vídeo, mas como tá sem placa de vídeo, não vai, né? Não vai ajudar muita coisa. Só que no caso o processador vai aquecer e eu quero que ela não aqueça tanto. Mas se você ver que a placa já está ligando, e eu já vou desligar aqui, porque o processador está aquecendo. E assim que vocês entenderam como que funciona a sequência de power. Em vez de a gente simplesmente jogar a culpa no PCH ou então no Super I/O, é interessante vocês sempre entenderem essa lógica por baixo, porque às vezes a gente só culpa o componente e deixa por isso mesmo. Quando a gente está com muita demanda ou então a gente está com a cabeça quente, a gente pode acabar deixando passar alguma coisa. Então é interessante deixar para o próximo dia e ver a placa novamente para ver se encontra alguma coisa. Lembrando que a parte visual é muito importante, tá? E a análise é mais ainda. Então fica essa dica para os técnicos. E caso você tenha uma placa-mãe e queira enviar para reparo, o site está na descrição do vídeo, tá? Forte abraço! Reparado com sucesso. É isso aí, gente.